Nós queremos também enfatizar novamente que a finalidade deste nosso seminário, deste nosso simpósio, foi dar uma visão global do trabalho a ser desenvolvido nas regiões sobre a campanha Viver em Família. Muito tem que ser feito, muito tem que ser falado, mas aqui nós procuramos traçar e falar os pontos principais para que vocês os detalhem em suas regiões, em suas casas espíritas. Por isso que nós estamos trabalhando assim num ritmo acelerado, controlando o horário, mostrando cartazinho para os oradores quando faltam 5 minutos, para que nós não fujamos dos objetivos traçados para o dia de hoje. Então, no encerramento, nós vamos chamar a Heloísa Pires para falar o seu tema e fazer a síntese final do nosso trabalho de hoje. Então, é com muita alegria que estamos aqui para falar em família. Família à luz do Espiritismo, importância da família e do lar. Analisando o crescimento dos indivíduos, nós vemos que, em suas primeiras expressões na Terra, o indivíduo já se expressa em família, ou seja, todos os indivíduos que se expressam na Terra, todos os seres vivos necessitam de uma família. É indispensável a sobrevivência física, mas sabemos que não existe sobrevivência física sem espírito. Todos os indivíduos, os minerais, os vegetais, os animais irracionais e os homens possuem espíritos nas primeiras fases de expressão em desenvolvimento. Os vegetais, nos lembra o querido André Luiz, produzem mais quando colocados entre os da mesma espécie. As laranjeiras produzem mais se colocadas entre outras laranjeiras, o que nos faz pensar nessa troca energética profundamente importante ao crescimento espiritual. Raras espécies são solitárias, mas mesmo as solitárias tiveram uma família. Basta ler um livro de Remy Chauvin, As Sociedades Animais, que entendemos a importância da família. E eu tiro as aspas dessa família, porque realmente são famílias. Apesar de serem considerados animais dito irracionais, caminham levados pelo instinto com grande segurança na expressão da fraternidade e do cooperativismo. Remy nos cita a Sociedade das Abelhas, magnífica, e nos lembra da importância da cooperação, da hierarquia social e na impossibilidade de injustiça. Nós vamos chegar mais tarde na injustiça social. Não existe injustiça entre as abelhas. A morte do zangão, que nos causa certa repugnância, é uma proteção à espécie, impedindo que um zangão fertilize várias abelhas, tendo como consequência depois casamento entre irmãos. Entre os golfinhos, é uma pesquisa da Sociedade Antroposófica que nos lembra, entre os golfinhos, o conceito de família é muito grande. Levado pelos instintos, um golfinho ameaçado produz um ruído especial e outros golfinhos a quilômetros de distância vêm em socorro ao irmão e conseguem espantar tubarões. Eles atacam os tubarões e unidos são fortes. Quão diferente seria a vida do homem na Terra se ele aprendesse a importância da união, do esforço, se não virasse o rosto indiferente quando o seu irmão é assaltado, se não virasse o rosto com repugnância quando o seu irmão está numa doença mais difícil, com AIDS, com hanseníase. Quão diferente seria a vida nossa na Terra se conseguíssemos agora, através da inteligência, voltar aos comportamentos de quando éramos dirigidos pelo instinto. E havia monogamia entre os pinguins, havia caridade entre os pelicanos que alimentam um pelicano cego. Entre os selvagens, que também caminham dentro de um corredor mais estreito do instinto, a vida é mais tranquila. Não existe injustiças sociais, até que o homem dito civilizado chegue lá.
Então dirão vocês, puxa, então a inteligência atrapalha, é melhor ser levado pelo instinto? Claro que não. Assim como o adolescente traz mais problemas do que um recém-nascido, do que uma criança pequena, o homem dito civilizado, em sua adolescência espiritual, traz mais problemas do que o homem que caminha levado pelo instinto. Em A Vida dos Caiapós, Lukács conta a beleza que é a vida de várias tribos, várias comunidades selvagens. O amor, as fábulas que induzem ao amar ao próximo como a ti mesmo. Eles não amam o inimigo, mas o clã, a tribo, a família maior é profundamente amada e respeitada. Quão diferente seria a vida no planeta Terra se o homem dito civilizado se comportassem agora a nível de inteligência e discernimento dentro dos preceitos morais, entre aspas, dos animais irracionais, dentro dos preceitos morais, sem aspas, do homem selvagem. O homem civilizado, lembra o Livro dos Espíritos, na realidade ainda não é civilizado, porque o que caracteriza uma civilização é a sua maturidade moral. O que caracteriza uma civilização é não existirem injustiças sociais, uma civilização completa. As injustiças sociais surgem fruto do orgulho e do egoísmo. As injustiças sociais serão extintas, e o Livro dos Espíritos é claro na pergunta 806. A desigualdade das condições sociais é lei natural? Não, é criação do homem. Nós criamos as desigualdades sociais. Não adianta inventarmos, mas quem agiu errado vai sofrer, então tem que haver desigualdade, tem que haver favela. Não. É fruto do orgulho e do egoísmo, e deixarão de existir quando orgulho e egoísmo deixarem de existir. Livro dos Espíritos, Lei de Igualdade. A pergunta 208, também do Livro dos Espíritos, é muito importante. Mas por que tantas injustiças sociais? Porque não foi realizado um trabalho de educação. Porque na realidade, no tempo e no espaço, nós, que entre os animais irracionais educávamos, entre aspas, para o serviço à espécie, que entre os selvagens educávamos para a vida em conjunto, a vida em equipe, nós, entre os homens ditos civilizados, não educamos. O querido André Luiz nos lembra em seu livro Libertação, como o homem da terra deseduca os próprios filhos. A pergunta 208 é muito importante e exige reflexão para compreendermos a nossa tarefa de pais, de educadores, de tios, de avós. Pergunta 208. O espírito dos pais exerce influência sobre o filho após o nascimento? Resposta: exerce muito. Os pais têm a missão de educar os filhos. E educar os filhos, como diz Kant, é desenvolver as perfectibilidades. Educar os filhos, como lembra Kardec, é transformação moral. Reconhece-se um verdadeiro espírita pela transformação moral, pela capacidade de amar, como tantos expositores falaram hoje, inclusive o nosso querido Adão Nonato. Reconhece-se o verdadeiro espírita, como diz Paulo, pela capacidade de doar, de dividir. A nossa deseducação surge a nível de família, onde se ensina o egoísmo. A nossa deseducação continua a nível de escola, onde se ensina a derrubar o parceiro, o colega a qualquer preço para entrar numa faculdade ou numa vaga de um concurso. A nossa sociedade carente e difícil exige educação espírita. A nossa família doente e necessitada exige compreensão do que é educação espírita. E educação espírita se encontra em Kardec, discípulo fiel de Jesus Cristo, principalmente porque Kardec teve assessoria da equipe do Espírito Verdade e ninguém mais teve tal assessoria. Para mostrar como os produtos da nossa deseducação, eu vou lembrar a história de José.
narrada num livro lindíssimo, não é espírita, eu adoro também livro que não é espírita, Raízes Neuróticas do Crime, de um psiquiatra, Luiz Ângelo Dourado, que trabalha num presídio do Rio de Janeiro. Luiz Ângelo Dourado conta a história de José. Poderia ser a história de Benedito, de Manuel, poderia ser a história de um órfão de pais vivos, de um órfão de pais mortos, poderia ser a história de um menino envolvido em problemas econômicos complexos, infinitamente pobre, mas poderia ser a história de um menino envolvido em problemas econômicos e afetivos complexos, um menino infinitamente rico do ponto de vista material. A história de José é uma história real, é um preso que está lá no Rio de Janeiro. José nasce numa família tumultuada. Pai e mãe não se entendem, não se amam e não se respeitam. Não existe justificativa para o fato. Ah, mas no passado, o passado é o passado. O reencarnante tem obrigação de se comportar com civilidade. O reencarnante espírita mais ainda. Existem tratamentos dos especialistas a nível de horizontal. Consultem-nos. Psicólogos, psiquiatras, neurologistas, endócrinos, todo um trabalho agasalhando o reencarnante. Existe o tratamento espiritual da casa espírita, o passe, a desobsessão, o evangelho no lar. Se em último caso o casal se separar, é necessário que continuem a se respeitar, que continuem a formar uma plataforma eficiente para dar base ao reencarnante. Lembrando do livro dos Espíritos, todos são preparados para a vitória. Nenhum reencarnante é preparado para o fracasso. Portanto, o que falta ao reencarnante são os estímulos necessários e vontade. José nasce numa família tumultuada. O pai e a mãe se odeiam, mas houve uma atração física ou kármica anterior que exigiria agora esforço, pelo menos no sentido de respeito. Aceitamos até, como diz o querido Emmanuel em Vida e Sexo, a separação como mal menor em casos extremos. Quando, diz o querido Emmanuel em Vida e Sexo, existe ameaça física ou psíquica para um dos cônjuges, mas não aceitamos a falta de respeito, antes ou depois. A mãe de José continua a falar mal do pai, critica-o, tentando destruir o marido. Na realidade ela destrói José. Ela impede que ele se identifique com o pai. Tentando destruir o marido, na realidade ela está impedindo ao próprio filho o pleno desenvolvimento. José vive dividido. Ora se identifica com a mãe, ora se identifica com o pai, ora odeia e deseja a morte dos dois. O pai de José morre quando ele tem 2 anos, mas a mãe não perdoa o pai e passa o resto da sua vida falando mal do falecido. José dividido, profundamente dividido, caindo em complexos de culpa já do passado, não sendo trabalhado no presente à luz da doutrina espírita, com os recursos do evangelho no lar, do passe, da prece e da doutrinação. José perdido no presente, e não aparece um elemento na família de José para auxiliá-lo. Será que ninguém enxerga aquele menino magro, triste, emocionalmente desequilibrado, fisicamente em defasagem, perdido num lar? Será que não existe uma avó, uma mãe, uma tia, ou até mesmo uma vizinha? Quão diferente seria a vida de José se ele fosse um pelicano doente e desesperado? Quão diferente seria a vida de José, como conta a bióloga Jane, se ele estivesse entre os chimpanzés? E ela conta de um casal que o pai e a mãe morrem e os tios adotam o chimpanzézinho, não permitindo que ele continue em depressão. Mas não, estamos entre seres ditos civilizados. E a mãe de José luta pelas conquistas da horizontal. Ela é uma mulher fabulosa, ela trabalha de manhã até a noite. Ela lembra a mãe de Christiane Keller, 13 anos drogada e prostituída.
Ela se esquece que mais importante que o pão para o corpo físico é o pão para o espírito. Ela se esquece do diálogo e do amor. Ela se esquece de dar a José uma visão de esperança num mundo muitas vezes difícil. A mãe de José não tem condições para educá-lo, tudo bem, até se compreende, mas não existe na comunidade um indivíduo que estenda a mão a esse menino. José vai para a escola, magrinho, feinho, emocionalmente perdido, não consegue se desenvolver intelectualmente. As emoções atravancam a inteligência, as emoções desequilibradas impedem o desenvolvimento da inteligência. José não entende as lições, é novamente ridicularizado, seus complexos de inferioridade aumentam. Onde está a professora, a coordenadora, a diretora, as várias professoras da escola? Não existe um indivíduo que senta o pedido de socorro desse menino? Não existe um indivíduo que enxergue aqueles olhinhos famintos de amor e de consolo e de apoio? E José ali fica. Existem outras crianças que conseguem sobreviver até depois de traumas maiores. Aí entra Piaget. Cada indivíduo é um indivíduo. Existe junto à inteligência o ponto de equilíbrio, que faz com que cada indivíduo se comporte de forma diferente do outro. Assim diz Piaget, como os vegetais, plantados numa mesma terra, com a mesma luz e calor, se comportam de modo diferente. Uma roseira dá 2 rosas, outra 5, outra 10, outra nenhuma. Assim também os seres humanos, perante os mesmos estímulos, reagem de forma diferente. Indivíduos especiais conseguem sobreviver em meio hostil. Um indivíduo especial conseguiria sobrepujar o desânimo, a depressão na qual José caiu. Mas ele é um indivíduo comum. Quem sabe o que seria de cada um de nós nas mesmas condições adversas de José? Não pretendo saber, nem em outras encarnações. A família precisa estar atuante, auxiliando o reencarnante. Todos nós, devido aos nossos problemas do passado, trazemos, e aí entra Kardec com todo o seu brilho, o mestre de Lyon, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Todos nós trazemos um passado. Todos nós, diz Kardec, vestimos a roupagem da inocência. Mas essa roupagem muitas vezes rasga. E os conhecimentos adquiridos vêm à tona, afloram no cérebro do corpo físico, na forma de ideias inatas, na forma de vícios, de virtudes. E é a hora em que é necessário o jardineiro vigilante, o pai e a mãe amoroso, os avós, os tios e muitas vezes os recursos do crescimento do indivíduo no horizontal. Quantas vezes, ao lado do tratamento espiritual, os elementos do lar precisam conduzir o menino a uma terapia lá fora, junto com a doutrinação feita a nível de evangelização, de desobsessão. O reencarnante ainda precisa da acupuntura espiritual necessária, feita a nível de um bom psicólogo, de um psiquiatra, de um neurologista, de um endócrino. O nosso corpo físico possui uma química que deve ser respeitada. Não é possível desejar que reencarnantes com um passado tumultuado consigam se desenvolver bem numa família tumultuada. O querido Kardec nos lembra da importância da educação até os 7 anos. Repetindo, educar é transformar para melhor. A família espírita deve exatamente se conscientizar da importância de receber esse reencarnante como um novo indivíduo, e ele é um novo indivíduo. Ele vestiu a roupagem da inocência, de receber o reencarnante, dando a ele as condições mínimas para um bom desenvolvimento.
Se uns se prepararam mais, se numa mesma família existe o filho mais forte, o filho mais seguro, o filho mais tranquilo, e um irmão mais necessitado, mais frágil, cabe aos pais, que conseguem, através dos recursos propiciados pela doutrina espírita, através do Evangelho no Lar, realizado uma vez por semana em hora certa, sempre respeitando o horário, através do Evangelho no Lar, estabelecer o contato com o plano espiritual superior, mais interessado do que nós mesmos, por mais amor que tenhamos aos nossos filhos, em auxiliarem o reencarnante. Cabe à família espírita estabelecer o diálogo, exemplificar o amor, participar das assistências aos mais carentes, aos mais necessitados. Educação, como bem exemplificou Jesus de Nazaré, exige exemplo. Se Jesus tivesse só falado e não exemplificado, de nada valeria. Quão diferente seria a vida de José se a mãe comparecesse a uma casa espiritualista ou a uma casa espírita e desse àquele menino perdido a assessoria necessária para ele suportar com mais força as tempestades da vida. Quão diferente seria a vida de José se um só indivíduo que cruzasse com ele tivesse desenvolvido o amor. Porque diz Saint-Exupéry, muitas vezes nas horas da tempestade os olhos ficam cegos e é necessário então enxergar com o coração. A doutrina espírita nos ensina a desenvolver esta visão do coração, essa intuição, essa capacidade de perceber as dores que afetam o nosso próximo. A doutrina espírita visa exatamente fazer com que frágeis, inferiores e necessitados consigamos nos tornar fortes, desenvolvendo a nossa capacidade de discernimento e nos expressarmos como os bons espíritas em todos os locais onde estivermos, principalmente dentro do nosso lar, que é a hora do melhor sorriso, que é a hora da palavra mais doce, que é a hora da palavra mais amiga. Qual, pois, a função da família? É tão extensa a função da família que Monteiro Lobato nos lembra que seria necessário um curso especial para aqueles que vão constituir uma família. Um curso que fizesse aflorar o modo de agir instintivo dos pelicanos, dos golfinhos, das abelhas, das formigas, dos pinguins. Um curso que fizesse aflorar o modo de agir instintivo e já no início de racional do selvagem. Um curso que fizessem como os caiapós fazem para exemplificar o amar ao próximo, aos seus filhos. Uma fábula apenas. Um homem matou o irmão que andou com a sua esposa. Ele até podia matar, dizem os caiapós. Ele tinha razão para isso, mas a partir desse dia suas mãos ficaram cobertas de sangue. E por mais que ele as lavasse no rio, ele não conseguia retirar o sangue do seu irmão. É necessário que a família espírita ensine a importância do amor. E é ainda o querido Piaget que nos lembra da importância do amor, falando que a mãe, quando se debruça sobre o berço do reencarnado, e então os olhos de reencarnado não podem vê-la bem ainda, a visão não é bem definida, mas ela provoca através da sua voz amorosa, através da luz batendo em seus cabelos, os estímulos necessários para o desenvolvimento de toda a parte neurológica do recém-nascido. O amor, lembra Piaget, age como um despertar do recém-nascido. E diz ainda Piaget, um recém-nascido abandonado no berço não poderá ter um bom desenvolvimento neurológico. Poderá se expressar mais tarde em autismo ou em crueldade. Não nos admira, pois, os problemas de nossa sociedade atual,
com dificuldades imensas, quando muitas mães colocam a mamadeira equilibrando-a em travesseiro e deixam que o filho se amamente sozinho. Quando a mulher, principalmente a mulher espírita, muitas vezes não entendeu, como lembrou hoje a querida Elaine, a importância das horas bem utilizadas, aproveitar o tempo maior ou menor para fazer o reencarnante se sentir profundamente amado. A hora de compreensão, a hora de reflexão, a hora de exemplificação de amor, a hora de utilização de todos os recursos da doutrina espírita, síntese do processo do conhecimento, que traz em si todo aquele processo de conhecimento bem apresentado pela Dalgisa hoje, no sentido de libertar o homem dos problemas vários que ele vai desenvolvendo no tempo e no espaço por entregar-se ao seu orgulho, ao seu egoísmo. A família espírita tem a função de, como diz o querido Anísio Teixeira, mostrar ao reencarnante o lado bom da vida. Dar ao reencarnante alegria, esperança, cantar, dançar, sorrir, conversar. Não me importa quão cansado esteja o pai e a mãe, que chegue em casa, faça um descanso, uma prece, um relaxamento autógeno, um relaxamento yoga, qualquer coisa, mas que depois ele surja no meio familiar com a mesma disposição com a qual se apresenta na firma ou no local onde trabalha, quando tenta ser sedutor, porque importa para a sua carreira profissional. Para a nossa carreira espiritual, entre aspas, importa muito mais a sedução que desenvolvemos no lar, em meio aos nossos filhos, em meio aos nossos parentes, porque diz o Evangelho segundo o Espiritismo, será perguntado a cada pai e a cada mãe, que fizeste da criança que te foi confiada? É função da família espírita, como lembra Pestalozzi, da família normal e principalmente da família espírita, o desenvolvimento da fraternidade e da capacidade de amar. Diz Pestalozzi, de nada vale instruir. O excesso de instrução e de cultura do nosso tempo teve o triste resultado que vemos hoje. Políticos corruptos, apenas 1%, felizmente, do Congresso. Lá tem muita gente boa, esperança, luzes, senão nós desanimamos e não podemos. Até um pouco, umas pinceladas de ilusão, umas pinceladas douradas da visão do homem no futuro. Precisamos desenvolver a fraternidade e o amor. Olha, se o seu priminho chegar, esconda o brinquedo. Não! Por que esconder? Divida o brinquedo com o seu priminho. Ensine-o a não quebrar o brinquedo. Mostre, e depois até pode pegar um brinquedo que o priminho possa quebrar. Desenvolver a fraternidade, o amor. Desenvolver a responsabilidade. Herculano Pires diz no livro O Reino, a responsabilidade é planta rara, que só se desenvolve em clima de liberdade. Mas essa liberdade é uma liberdade que o indivíduo vai conquistando à medida que se desenvolve na disciplina. É a liberdade da disciplina, é a disciplina do ciclo dos dias e da noite, do crescimento das plantas, é a disciplina de Jesus de Nazaré, é a liberdade do homem que se liberta dos impulsos biológicos da espécie, que os controla. É necessário a família impor limites. Disciplina, caso contrário a criança se sente perdida, o jovem sente a omissão dos pais e pode, num desejo de chamar a atenção, escolher os descaminhos do mundo lá fora. As seduções efêmeras, não reais, não duradouras, de um mundo cheio de sombras, de um mundo que está em vias de se transformar num mundo de regeneração, paz e amor, e que nesse momento crucial apresenta toda a podridão vindo à tona.
Emília Ferreiro nos lembra ainda da importância de respeitarmos as crianças, de estimularmos, de fazermos com que ela pesquise, lembrando a maêutica de Sócrates, de tirar o conhecimento que ela tem dentro, de não transformar a educação em saldo bancário, como diz Paulo Freire, acúmulo de informações. Uma criança não é um banco para se encher de informações. Uma criança não é, diz Emília Ferreiro, um refrigerante colocado numa esteira para ser enchido do líquido próprio. Não. Uma criança, um ser humano, um adolescente é um universo e necessita de educação, que além de instrução, traz o que é mais importante, o desenvolvimento da fraternidade e do amor. E o querido educador, meu pai amado, Herculano Pires, fala em ciência espírita num capítulo muito importante, tratamento dos vícios e das perversões, da necessidade de doutrinação, de convencer, de trabalhar o indivíduo com vícios, com defeitos vários, a mesma doutrinação que se faz na casa espírita a nível de desencarnado, deve ser feito com os encarnados. A conversa, o diálogo, mostrar o porquê. Muitas vezes encontramos indivíduos espírita que são excelentes doutrinadores na casa espírita. Eu tenho um amigo desses, ele fala com amor. Existem aqueles que tentam induzir o espírita à paulada, também tem. Esses já erram já na casa espírita. Esse meu amigo não. Ele na casa espírita é todo doçura, todo amor. A surpresa minha foi saber que no lar ele usa a paulada, a ameaça, o grito e não explica nada. O reencarnante, a criança, todo ser humano tem direito a saber os porquês. E, através do diálogo, através do trabalho de equipe, com a assessoria do plano espiritual superior, sem eles nada somos. É infantilidade ficarmos presunçosos, pavões tolos, caímos no abismo dos erros do passado. Só ligados ao plano espiritual superior, através dos atos dignos, do estudo da doutrina espírita com aplicação, da frequência ao centro espírita para absorver os fluidos melhores, aves frágeis que ainda somos, é que conseguimos superar a nossa fragilidade e nos transformarmos nos educadores, ainda aquém da necessidade dos nossos filhos, mas são os educadores possíveis no planeta Terra, em compreendendo e aceitando as nossas deficiências, lutando para nos melhorarmos, em compreendendo e aceitando e valorizando os nossos filhos, exaltando as suas qualidades, chamando atenção para os seus defeitos, conseguiremos, numa equipe espiritual, numa família, o clã, a tribo, agora iluminados pela razão, formar a família melhor, um oásis de paz, ao qual todos desejarão chegar. Todos os elementos do lar vêm felizes para casa e chegam cansados, dão um suspiro e se animam através da troca fluídica, fruto do amor. Só o amor educa, só o amor constrói. Que Deus nos ampare. Prezados companheiros, chegando ao final deste seminário de lançamento da campanha Viver em Família, nós gostaríamos de agradecer a todos os expositores, à comissão estadual da campanha, aos diretores da USE, a toda a equipe de apoio, ao Centro Nosso Lar, a todos esses que direta e indiretamente contribuíram para a efetivação do evento. Para o encerramento do evento, nós convidamos a doutora Júlia Nezu de Oliveira, que é diretora da FEESP, para proferir a prece de encerramento. Informamos que todo o evento ele estará sendo divulgado logo mais e contamos com vocês na duplicação do material, nas iniciativas
nas diversas regiões, nas diversas cidades, para a implementação da campanha e entrando em contato com a Comissão Central Organizadora para o apoio que se fizer necessário. Então nós passamos a palavra agora à Júlia. Queridos irmãos, vamos neste momento em que encerramos esse magnífico simpósio, este momento de confraternização, elevar os nossos pensamentos, nossos corações e vamos buscar a figura do nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de termos estado todos tão fraternalmente unidos pelos laços da amizade, pelos laços do amor, para buscarmos aumentar um pouco mais os nossos conhecimentos, a troca de experiência através destas palestras, conferências que aqui foram apresentadas, a fim de que, como dirigentes, como pais, como educadores, possamos, Senhor Jesus, levarmos este nosso conhecimento junto à nossa família, junto aos nossos pequeninos. Senhor, fortalece-nos a cada um de nós, sustenta-nos no nosso trabalho, a fim de que realmente, Senhor Jesus, o seu evangelho de luz e de amor possa ser implantado no nosso planeta Terra. Sê conosco, Senhor Jesus, e despeça-nos na sua paz. Que assim seja.